Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus a todos que nos ouvem. Que o Senhor Deus possa se fazer presente em nossas vidas neste dia. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, está escrito assim. Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Oremos ao Senhor. Deus, Senhor e Deus nosso, Pai de bondade, Pai de graça e de amor, ó Deus, nós louvamos o seu nome e exaltamos porque o Senhor é o único digno de receber a nossa adoração. A Ti, ó Deus, toda a glória é devida, a Ti toda a honra é devida, Pai, porque não há outro que possamos comparar com o Senhor. Ó Deus, a Sua grandeza é infinita, Sua misericórdia é eterna, o Seu amor, ó Deus, é real em nossas vidas. Nós Te louvamos por isso. Ó Deus, nós Te agradecemos pelo Seu sustento, Te agradecemos pelo Seu cuidado sobre nós. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és verdadeiro, fiel e justo. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, principalmente, ó Deus, pela salvação que nos alcança através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O Seu amor é demonstrado através de Cristo. O Seu cuidado, o Seu amor revelado em Cristo Jesus que nos alcança, fruto da Sua bondosa e graciosa graça. Louvado e exaltado seja o Seu nome. Receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, ó Deus, e que todo este dia seja louvando e exaltando o Seu nome, todo o nosso viver seja uma retribuição, ó Pai, de tudo que o Senhor faz e fez por nós. Te louvamos e Te honramos através de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, Senhor. Em tua formosura
teu nome, Senhor. Graça tremendo. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és digno, Senhor. A graça e a paz do Senhor soberano, Deus perfeito, Deus bendito, Deus que está entronizado acima dos querubins, dos serafins, esse Deus que é grandioso em palavras, em obras, em ações, esteja conosco nesse dia, esteja nos guardando, esteja nos sustentando, esteja fazendo transbordar o seu amor sobre nós. Que nós possamos ser como o salmista que fala: o teu nome eu farei celebrado de geração a geração. E assim os povos te louvarão para todo o sempre. Amém. Que Deus nos ajude e nos guarde nessa caminhada. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor que está lá no livro dos Salmos. O Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Estarei lendo os 3 primeiros versículos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Que Deus assim nos abençoe. O ser humano, meus irmãos, ele normalmente é movido muitas vezes e ele faz perguntas porque ele precisa ou ele tem necessidade de informações. E é natural que o ser humano lance mão desses recursos para descobrir algo que ainda não sabia, algo que ainda lhe é desconhecido. Mas nesse espectro, o problema muitas vezes é quando não sabemos que nos falta determinado conhecimento. Alguma coisa que nos ainda é oculta e que nós nem sonhávamos que existia. Quando nós olhamos para a leitura bíblica do Salmo 46, esses primeiros versos, nós podemos perceber que os leitores do passado e também nós hoje em dia precisávamos dessa informação sobre quem é Deus, e essa é uma pergunta que vem ao longo dos séculos, dos milênios. Quem é Deus e o que Deus significa para nós? Nós devemos ter isso em mente, nós devemos refletir sobre isso e saber se temos essa informação e o que fazemos com essa informação. Porque é o que nós fazemos com a informação que temos, que recebemos, o que adquirimos é que vai fazer sentido nas nossas vidas. Esse salmo, ele inicia comparando Deus a refúgio e fortaleza. Ou seja, isso significa que Deus é um abrigo confiável para o seu povo. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, a questão é: onde está o meu refúgio? Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso abrigo. Onde está o nosso refúgio? Onde está o meu refúgio? Onde está o seu refúgio? Será que o nosso refúgio está no Senhor? Ou será que o nosso refúgio, a nossa segurança, o nosso abrigo está talvez na ciência? Talvez esteja no cargo que nós temos, está no dinheiro, está no nosso conhecimento, está na nossa própria capacidade, ou está no nosso relacionamento, ou está na família, ou está na igreja, ou nas pessoas. Nós devemos analisar onde está o nosso refúgio. Será que o nosso refúgio está no Senhor?
Deus é o nosso refúgio. Fala o salmista. Deus é o nosso refúgio. Além disso, Deus também é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós devemos entender que naquela época as cidades eram cercadas por muros e eram bem armadas, e essas cidades cercadas e bem armadas eram difíceis de conquistar, porque era um obstáculo transpor os muros. Assim como em uma cidade bem murada, e ela é resistente, diz o Salmo que Deus é proteção invencível, segura em qualquer época, em qualquer circunstâncias. Deus é abrigo seguro. Deus é nossa fortaleza, e isso em qualquer circunstância. Ele vai estar sempre presente. Ele vai estar sempre presente. Este é um salmo, meus irmãos, no qual podemos refletir e orar quando estamos enfrentando perseguições e tribulações. Por quê? Porque Deus, além de ser o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Se Deus é fortaleza, se Deus é refúgio, no qual encontramos socorro em todo tempo, qual deve ser a nossa atitude com relação a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que tem domínio, controle, e Ele sempre age com perfeição. Perfeição por quê? Porque Ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Se Deus é fortaleza, se Deus é refúgio, nós temos socorro em todo tempo. Qual deve ser a nossa atitude para com Ele? A resposta está no versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares. A resposta: nós não devemos temer, nós não devemos ficar apavorados, nós não devemos ficar angustiados, agoniados, em pânico, temendo pela vida, temendo pelo amanhã, temendo pelas nossas famílias, temendo pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pelas nossas provisões diárias, Deus sabe de tudo aquilo que necessitamos. Deus é o nosso provedor. Nós temos o nosso papel, sim, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, nós temos que estudar, nós temos que nos capacitar para um mercado cada vez mais competitivo. Mas todas essas coisas, elas não têm poder nenhum em si mesma, se Deus não estiver no controle, se Deus não estiver agindo através dessas coisas. Nós devemos sempre lembrar que em Deus nós vamos sempre encontrar abrigo e socorro. É Deus que é o nosso auxílio, bem presente nas adversidades, nas tribulações, como, por exemplo, encontrar-nos em uma situação de aperto, encurralados num canto, incapazes de nos livrarmos de determinadas situações. A recomendação sempre vai ser: não temas, eu sou contigo. Ainda que tudo mude no futuro, o nosso Deus, Ele permanece sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É por isso que no final do Salmo, no versículo 10, o salmista fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso refúgio seguro. É a nossa fortaleza. Ainda que todas as coisas cooperem, muitas vezes, para que a gente enfrente tribulações ou enfrente dificuldades, nós devemos nos aquietar e saber que Deus é soberano. Ele é exaltado sobre todas as nações, Ele é exaltado em toda a terra. O Salmo 90, versículo 1 fala: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Os povos antigos experimentaram esse refúgio seguro, essa fortaleza protetora. E nós também
devemos ter essa convicção que Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Isaías 41:13 fala: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Que nós tenhamos essa convicção, essa certeza que Deus está no controle. As coisas podem muitas vezes não andar tão bem como a gente imagina, como a gente pensa, como a gente planeja, mas Deus sempre vai ser o nosso abrigo seguro. Deus sempre vai ser a nossa fortaleza. Por mais que as tribulações, as tempestades venham, nós devemos ter essa convicção, essa certeza que Deus está no controle. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos faça confiar na sua soberania, no seu amor e na sua capacidade de proteção para o seu povo. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, amém. Louvado seja Deus, que o Senhor Deus possa continuar abençoando e falando aos nossos corações através da sua palavra e que nós possamos sempre ter em mente quem é o Deus que nos escolheu. Quão poderoso, quão justo, quão santo, quão abençoador é o Deus que nos escolheu para si. Que nos momentos de aflição nós possamos olhar para este Deus, certos de que nele temos tudo o que precisa. Que nos momentos de alegria possamos também olhar para esse Deus e saber que dele vem toda a nossa fonte de alegria. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus fortaleça a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que possamos desfrutar da comunhão maravilhosa com esse bom Deus. Amém e amém.